Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma orientação para vocês de 5 ferramentas básicas que me ajudam na minha produtividade, né? Ou seja, fazem com que o meu dia seja um pouquinho mais produtivo, fazem com que eu consiga atingir as minhas metas, os meus resultados traçados, tanto diários, semanais como mensais. E essas ferramentas elas têm me ajudado bastante ao longo do meu dia e ao longo das minhas execuções das minhas atividades e tarefas. Vamos a elas? Então, primeira ferramenta que eu sugiro e que eu recomendo para vocês é uma ferramenta chamada Trello, T-R-E-L-L-O, Trello, isso mesmo. O Trello é uma ferramenta muito legal para você poder se organizar, inclusive em termos de atividades, de projetos e até da sua vida pessoal. Normalmente eu uso o Trello como um Kanban vivo. E o legal do Trello é que o Trello ele é multiplataforma. Você consegue acessar o Trello tanto pela web, pelo celular, existe aplicativo Android, aplicativo iOS, que você pode baixar e instalar dentro da loja do sistema operacional que você utiliza, da plataforma que você utiliza. Ou você pode acessar via web mesmo, tranquilo, normal, por um computador, um micro, você acessa trello.com, né, faz uma assinatura básica, não tem custo, tá? E dentro da assinatura básica que você consegue fazer, você consegue trabalhar tranquilamente, a maioria das pessoas consegue desenvolver suas atividades tranquilamente, né? Então o Trello eu uso para duas finalidades. A primeira finalidade eu uso, todas as duas eu uso no modelo de Kanban, né? O que é um Kanban? Um Kanban é um dashboard, é um quadro, né? Um dashboard, onde eu divido ele geralmente em 3 colunas, né? Então a primeira coluna no Kanban, fica melhor, vamos supor, né? Primeira coluna do Kanban eu chamo de tarefas a fazer. A coluna do meio eu chamo de tarefas fazendo, sendo feitas naquele momento. E a terceira coluna eu chamo de tarefas concluídas ou tarefas feitas, realizadas. Então, geralmente eu uso isso quando eu trabalho com uma meta ou quando eu estipulo alguma coisa que eu preciso de fazer ou dentro de um projeto que eu subdivido, fragmento esse projeto em algumas etapas, algumas pequenas etapas. Então, eu crio um quadro, que o Trello chama de quadro. Esse quadro eu divido em 3 colunas, né? E cada coluna eu crio tasks, ou seja, eu crio tarefas, eu crio atividades. Essas tarefas você pode atribuir a pessoas, você pode fazer marcação nessa tarefa de acordo com o tipo da atividade que você quer fazer. E é legal porque você consegue fazer isso colorido, né? E você consegue criar history, você consegue fazer anexo, colocar anexo de imagem, anexo documento e algumas coisas mais. É muito rico, é uma ferramenta básica, muito bacana, mas muito produtiva e que te ajuda muito no controle das suas atividades, da tarefa do projeto que você tem, ok? Então eu uso o Trello otimiza muito, muito, muito a minha vida. Segunda ferramenta que eu utilizo, né, para poder fazer primeiro o Trello, segunda ferramenta que eu utilizo é uma ferramenta da Microsoft chamada To-Do. Microsoft To Do, ou seja, Microsoft T-O-D-O, To Do, fazer, né? Então, o To Do é um To Do List, né? Um Task List, vamos dizer assim, tá? É um aplicativo também muito simples, muito enxuto, mas tão bom quanto a primeira ferramenta que eu falei. Então, o que acontece? Você consegue ter ele para Android, você tem ele também para iOS e você consegue acessar também o web da mesma forma que o Trello, tá? Qual a diferença dele? É que ele vai fazer um task manager para você, um gerenciamento de tarefas que você tem. Geralmente eu utilizo ele como? Eu crio os meus labels, as minhas lists, né? Então dentro do meu label list, ou seja, da minha lista principal que eu tenho lá, eu posso colocar algumas tarefas que eu faço, geralmente são tarefas do dia, geralmente são agendamentos, alguma coisa assim. Exemplo, eu crio listas fixas, ou seja, com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E dentro da segunda-feira, geralmente quando eu vou programar a minha semana, eu coloco dentro da minha segunda-feira as tasks, as tarefas que eu vou executar na segunda-feira. Então eu crio lá o que eu vou fazer, né? Ou seja, fazer um atendimento X, fazer uma consultoria Y, né? Fazer uma proposta tal, né? Enviar tal coisa, pagar tal coisa, fazer reunião não sei o que, com quem, e aí eu vou colocando dentro da minha task aquilo que eu vou precisar de fazer. O legal é que ele consegue abrir um quadrinho para cada task, onde você consegue detalhar e consegue colocar também data. Então, no label, no título da própria tarefa mesmo, que é um campo que tem uma limitação, você não consegue escrever muita coisa, você consegue colocar o título, né? Obviamente ele é feito para isso, não vai ficar muito poluído, né, tua tarefa, você consegue detalhar em um nível de riqueza maior de informação, tá?
Então fica aí a segunda ferramenta aí, Microsoft To Do. Ela é muito interessante também. A terceira ferramenta que eu vou indicar para vocês que ajuda também na minha produtividade que eu uso no dia a dia também é da Microsoft. É uma ferramenta gratuita, diga-se passado, todas as ferramentas que eu estou falando, elas são grátis, você não paga nada para poder estar utilizando essas ferramentas. É a ferramenta OneNote. OneNote é muito interessante. Gente, como eu sou muito chato, eu sou extremamente organizado, eu sou apaixonado por ferramentas que me trazem sensação de organização. E o OneNote é maravilhoso, porque o OneNote eu consigo usar no iPad, eu consigo escrever à mão livre, eu consigo desenhar, eu consigo anexar foto, eu consigo fazer várias formas, né, de poder fazer o meu banco de informação, armazenar as minhas informações dentro do OneNote. Ele é muito interessante. E o legal dele é que ele cria os cadernos e dentro dos cadernos ele cria as páginas, né, as atividades de cada página. Então eu crio os meus grupos pelas minhas empresas, dentro das minhas empresas eu crio o caderno de cada item que eu tenho dentro da empresa e dentro do caderno eu crio as minhas páginas, as minhas anotações que eu faço dentro daquele caderno. Por exemplo, se eu tenho um caderno de reuniões, dentro eu tenho um agrupamento das reuniões que eu faço, reunião de marketing, reunião comercial, reunião estratégica e por aí vai. E eu vou colocando todas as anotações dentro do OneNote. E eu utilizo também de forma pessoal, ou seja, as minhas lições aprendidas, livros que eu leio, que eu colho algumas coisas bem interessantes, eu crio um caderno dentro do OneNote, dentro da minha pastinha pessoal, e faço as minhas anotações lá. É legal porque eu consigo rever e consigo acessar da mesma forma das duas ferramentas anteriores que eu falei, Trello, To Do, OneNote também você consegue acessar pela web, consegue trabalhar independente de plataforma, qualquer lugar do mundo você consegue acessar, basta ter um acesso à internet e está disponível também para plataformas de aplicativos móveis, ou seja, Android e iOS, ok? Então o OneNote também é a terceira dica. E vem aí a minha quarta dica, que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando com os meus planejamentos. Então quando eu faço planejamento, eu adoto essa ferramenta, que é uma ferramenta free também, né? Chamada MindJet. MindJet é uma ferramenta de mapa mental, né? De mind map, e ela cria, na verdade, para você os mapas mentais, ele consegue armazenar isso aí em nuvem, também você consegue criar uma conta grátis, embora tenha uma limitação, até hoje eu não atingi, vamos dizer, não estourei, né, o limite meu de armazenamento dentro do MindJet. MindJet pode ser acessado também pela web, você pode baixar um aplicativo, o legal é que ele funciona também em Linux, né, eu tenho o MindJet em Linux, ele funciona Mac, né, a plataforma Mac você consegue instalar PC, né, e consegue instalar também, obviamente, nos aplicativos móveis. Então o MindJet, com a ferramenta de mapa mental, para mim, quando eu trabalho com planejamento e quero estruturar um planejamento de alguma coisa, é maravilhoso. Por exemplo, eu gosto de usar muito quando eu vou estruturar os meus treinamentos. Então, quando eu vou trabalhar com o meu treinamento, eu coloco no centro, no core, no núcleo, né, o nome do meu treinamento, vou fazer as raízes, ou seja, faço a primeira parte, divulgação, e quebro ela em várias sub-raízes, né? Ou seja, quais são os canais de comunicação, como é que eu vou fazer a divulgação, como é que vai ser o marketing digital, como é que vai ser o anúncio no local, etc. Tá? Depois eu vou fazer a parte do biller, né? Eu vou fazer a parte lá de faturamento, né? Como é que é feito, como você os ingressos, qual a quantidade de ingressos, etc. que eu vou estar disponibilizando. Então o MindJet é uma ferramenta fantástica, tá? Para quem quer trabalhar com planejamento, quem gosta de mexer com planejamento, né? E por último, uma ferramenta, como eu sou gerente de projetos, sou certificado na área de gerente de projetos, tudo para mim tem que ter uma formatação de projeto para poder ficar fácil, inclusive para mim trabalhar com a gestão. Obviamente, né, poucas pessoas vão conhecer essa ferramenta e vão trabalhar com ela mais na linha de TI, conhece bastante, e mais na linha de TI, ainda mais da parte de projetos, conhece muito, tá? Que é o ChartPro. ChartPro ele tem uma versão básica que você não precisa pagar, né, para poder estar utilizando a licença dele, embora tenha alguns tipos de recursos e limitações. Eu comprei, né, a versão paga do ChartPro, e o ChartPro ele me ajuda com uma ferramenta muito específica na área de projetos, que no caso é WBS, ou seja, Work Breakdown Structure, ou EAP, traduzindo aqui o português, que é Estrutura Analítica de Projeto, né? O que o ChartPro faz? Ele consolida o projeto, depois ele quebra o projeto, eu consigo quebrar o meu projeto em fases, né? Ou seja, eu consigo fasear o meu projeto, geralmente eu trabalho com o projeto em 3 fases apenas, ou seja, eu pego o macro do projeto,
quebro ele em 3 fases e cada fase eu quebro ela em work packets, ou seja, pacotes de trabalho, pequenos pacotes de trabalho. E qual é o legal disso aí? É que nos pacotes de trabalho eu consigo estimar quem vai trabalhar, quem vai estar alocado naquele trabalho, quanto tempo, qual o prazo de execução daquele pacotinho de trabalho e quanto me custa aquele pacote de trabalho e se ele faz parte de uma entrega, ou seja, se eu vou receber alguma coisa por aquele pacote de trabalho. O conjunto dos pacotes de trabalho dentro de uma fase, por exemplo, vão me dar o preço e o prazo daquela fase e quem são as pessoas alocadas para trabalhar naquela fase. Olha que legal. E aí eu consigo enxergar isso ao longo das minhas fases, na distribuição da linha do tempo do meu projeto, e lá na frente eu consigo ter o valor de custo total que o meu projeto vai ter. Tá? Isso é muito interessante porque eu consigo ver ponta a ponta quanto vai custar e quanto vai ser. Isso é muito rico porque a gente consegue depois plotar para uma ferramenta de cronograma, seja por exemplo um MS Project da vida, né, um Primavera ou alguma outra ferramenta que você usar para trabalhar com gestão de projetos que tem recurso também de trabalhar com cronograma. Mas como as boas práticas de gestão de projetos dizem, né, dentro do capítulo 5 do PMBOK, que fala sobre o gerenciamento de escopo, né? Então, o gerenciamento de escopo, claro, para você ter uma visão do projeto que você vai fazer, você tem que fragmentar ele e dividir numa ferramenta visual que é a EAP. E daí sim, você exporta, você projeta isso para um cronograma que obviamente é tratado no próximo capítulo do PMBOK, que é o gerenciamento do tempo, né? Que é a gestão de tempo. Então essa tá aí, pessoal, as 5 ferramentas que eu utilizo, tá, para trabalhar com a minha produtividade, para poder me ajudar no meu dia a dia. Eu tenho mais ferramentas que eu utilizo, não são só essas são as principais, são as minhas ferramentas do dia a dia, mas para cada situação e cada caso eu tenho outras e outras ferramentas que eu também utilizo, ok? Só fazendo uma revisão bem rapidinha com vocês aí, eu uso o Trello, um dashboard baseado em Kanban, tá? Que você consegue ter 3 colunas onde você vai ver o que você precisa fazer, o que você está fazendo e o que foi feito. É muito legal para poder acompanhar a execução de tarefas, atividades e projetos, né? Por exemplo, você vai escrever um livro, por exemplo, é legal você trabalhar com o Trello, né? A segunda To Do, né? É Microsoft To Do, ou seja, ela é um Task Manager, né? Um gerenciador de tarefas, né? Que você pode controlar todas as suas tarefas. No meu caso, eu gosto de trabalhar com tarefas fixas. Então, por exemplo, eu coloco os dias da semana, né? Dos recursos que eu utilizo para tarefas físicas são dias da semana e consigo schedular e planejar tudo que eu vou fazer, todas as minhas entregas, atividades durante a semana, distribuído de segunda a sexta. A terceira ferramenta que eu falei para você que eu sugeri foi o OneNote, da Microsoft também, tá? Que ele vai criar os cadernos, ele é muito útil, muito legal para você poder trabalhar com anotações, pode tirar foto, colocar anexo, imagem, documento, etc, né? A quarta ferramenta que eu tinha falado para vocês é uma ferramenta de mapa mental, né? O MindJet, muito bacana. E por último, a última ferramenta que eu falei para vocês, que eu utilizo no caso, que eu preciso trabalhar muito com projetos, é o ChartPro, ok? Trabalha com WBS e EAP. Muito bem, pessoal, esse foi um resumo muito básico aí sobre as minhas ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia, as top 5, né, da minha lista de produtividade. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, eu estou aqui à vontade para poder ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Meu nome é André Costa, beijo no coração e até a próxima!